Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o pastor Cid Mauro. Ele que é pastor evangélico da Igreja Congregacional aqui no Acre e mestre em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. É verdade. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pastor, a ideia que se tem de cristianismo, nós vivemos num país predominantemente cristão, sim, o Brasil. Enfim, que a ideia do cristianismo ela permeia a nossa sociedade. Como e quando surgiu o cristianismo? Olha, na verdade o cristianismo ele surgiu com, como a Bíblia fala, né, com um ministério específico de Jesus Cristo, né? Inclusive, pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus, eles foram chamados cristãos, né? Um apelido dado pelas pessoas, esses são os cristãos. Inclusive, esse nome Cristo vem de onde, pastor? A palavra Cristo, a palavra Cristo. Cristo significa ungido, Messias em hebraico e Christos, né, no grego. Então significa aquele que recebeu uma investidura especial. No Antigo Testamento se derramava um óleo na cabeça do sumo sacerdote, um óleo na cabeça do rei de Israel. Então o derramamento do óleo era o símbolo de uma investidura especial. Então Jesus Cristo é chamado o Messias ou o Cristo, porque a investidura que ele tem, só ele tem, de ser o Salvador, de ser o Messias, de ser o específico Filho de Deus. Então a palavra Cristo vem daí. Agora, essa concepção é interessante porque o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, é isso? Sem dúvida nenhuma, né? O cristianismo, inclusive, no início houve assim uma tentativa grande do próprio judaísmo absorver o cristianismo. E a polêmica principal é exatamente sobre a questão da lei. Você vê que no Sermão do Monte, Jesus fala assim, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei. Só que quando Jesus se dizia alguém que cumpria a lei, ele entrava em choque direto com os judeus da época, os fariseus principalmente, porque eles eram legalistas. Então há histórias na Bíblia que são fantásticas, por exemplo, aquela história da prostituta, que eles pegam a prostituta, levam e jogam para Jesus, e Jesus parece assim, fica indiferente. E eles dizendo, olha, é uma prostituta. E ela foi pega em flagrante, Jesus, indiferente. Até que eles dizem assim para Jesus, o que você tem a dizer? Aí Jesus, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer uma coisa, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eles isso se afastam. Ia de encontro a todo um sistema social que era vigente na época. Exatamente. Jesus quebrou o legalismo. Jesus falou assim, a questão não está em cumprir ou não cumprir a lei. A questão está em se reconhecer impotente diante da lei e pedir a Deus misericórdia. Foi para isso que eu vi. Então, pastor, é correto a gente afirmar que Jesus teve historicamente, né, tirando toda essa força espiritual, essa interpretação espiritual que tem a figura de Jesus, historicamente ele foi um revolucionário? Sem dúvida nenhuma, né? Existe um livro de John Stott, um teólogo, que diz que é o cristianismo equilibrado. Que Jesus veio para romper e conservar tradições. Mas ele, nesse esquema de rompimento e conservação de tradições, ele se tornou realmente um revolucionário. E por mais que a gente não queira admitir, ele não criou um sistema, uma instituição. Né? Ser igreja é um sentimento de comunhão com Deus e de comunhão entre os irmãos. A Bíblia coloca a igreja como o corpo de Cristo. Né? Agora, justamente, essa questão, a instituição igreja, ela nasce, enfim, é responsável pela expansão do cristianismo em todo o mundo. Como é que isso foi se construindo, pastor? Depois da morte de Jesus Cristo, como é que o cristianismo ele se tornou uma instituição social que é a igreja? Veja bem, Jesus Cristo no Antigo Testamento, evidentemente não era a época dele, ele era prometido, mas o povo de Israel tinha uma tenda no deserto em torno da qual eles acampavam. Então, a figura que combina muito com a figura de igreja é uma tenda. Quer dizer, igreja é algo que você carrega com você. E aonde você está, você arma a sua tenda. Quer dizer, os conceitos do cristianismo você espalha. Tem um versículo na Bíblia que Paulo diz, o perfume de Cristo. Mas como que o cristianismo se tornou uma instituição? Até a própria Igreja Católica reconhece que o marco disso foi Constantino, por volta do ano 300, quando ele usou o cristianismo como princípio unificador do Império Romano. Entendeu? Então ali se instituiu a igreja e ele começou a distribuir benesses, né? Olha, quem for batizado vai ter roupa, vai ter cesta básica, vai ter isenção de impostos. Então a religião do Império Romano deixou de ser o culto ao imperador e passou a ser o cristianismo. A partir daí,
a igreja se torna uma instituição, inclusive, política. Então, essa tenda, então, ela passou a ter uma importância política fundamental. Deixou de ser uma tenda, né? Deixou de ser uma tenda. Quer ver uma figura interessante? Quando o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, né, anuncia a destruição do templo, é porque o templo construído por Salomão, que era símbolo daquela tenda, se tornou uma instituição humana corrupta. Jeremias prega que o templo vai ser destruído pela invasão dos babilônios, isso aconteceu em 586 a.C., e o templo é destruído e Jeremias quase que é morto quando ele diz isso, porque as pessoas estavam acreditando mais na instituição do que no conceito de tenda, no conceito de, como diz Paulo, nós exalamos o perfume de Cristo, ou a gente tem o cheiro de Cristo, tem as belezas de Cristo, a gente tem a semelhança com Cristo, ou a gente não tem nada. Pastor, você colocou uma situação, já duas situações, fazendo referência ao Antigo Testamento. E a gente tinha colocado que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo. O Antigo Testamento é a mesma Torá dos judeus? Exatamente a mesma Torá. Há uma pequena diferença na maneira do católico entender o Antigo Testamento, porque tem alguns livros traduzidos pela 70. A 70 é a versão grega que traduziu o Antigo Testamento, né, para o grego. Foi a primeira versão histórica do Antigo Testamento. E essa versão 70 segue a tradição dos judeus da diáspora, dos judeus da dispersão. E o Antigo Testamento protestante segue a tradição dos judeus da Palestina, dos judeus conservadores. Então, o Antigo Testamento das sociedades bíblicas do mundo, né, os protestantes, o Antigo Testamento é igualzinho à Torá dos judeus. É a mesma. É a mesma coisa. A religião católica adota ao acréscimo de cerca de 7 livros, né? Que são considerados também... Pelos católicos, sim. São chamados deuterocanônicos, quer dizer, por uma segunda vez acrescentados ao cânon, né? À coleção de livros. Por nós evangélicos, são considerados apócrifos, quer dizer, não rejeitados, não considerados inspirados por Deus. Não tem valor bíblico. Para os evangélicos, não. Tem valor histórico, né? Valor literário e não valor de doutrina, né? Valor conceitual para a doutrina. Né? Interessante. Pastor, outra coisa, uma coisa que fica bem claro, hoje a gente percebe muito isso, é a diferença entre a forma de culto e a forma de organização dos evangélicos, ou seja, dos protestantes, e dos católicos. Eu acho que, em termos de cristianismo, o que se expandiu para o mundo foi justamente a doutrina católica e a doutrina protestante. Isso. São duas doutrinas que acreditam em algumas coisas semelhantes. Uma delas é a ideia de Cristo como Salvador. Como é que foi essa divisão? Como é que foi aquele período da Reforma? Como é que isso aconteceu? Por que é que os protestantes falaram assim, não, já chega de como as coisas estavam caminhando? Isso, olha, realmente o marco fundamental para isso foi a Reforma, entendeu? Que teve exatamente alguns antecedentes, teve um momento de ápice, de clímax, que foi com Martinho Lutero, em 1517, né? Agora em 2017 vai fazer 500 anos, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi essa ruptura, e a gente tem aí o filme Lutero, que foi lançado, que dá uma ideia, eu achei até que muito equilibrada, entendeu? Mostra até excessos que os próprios luteranos cometeram contra os católicos. Então é um filme equilibrado, que mostra os dois lados. E a princípio Lutero ele não queria afastar-se da Igreja Católica, ele queria uma reforma dentro da Igreja Católica. É interessante também notar que o que motivou Lutero foi a Bíblia. A Bíblia é o grande, digamos assim, vamos dizer, usar essa expressão, o grande livro subversivo, né? Então, ele lecionava a carta aos romanos e ele foi pressionado. Havia certas coisas que ele não podia dizer. Então, o cerco foi se fechando e ele dizendo, olha, eu vou ficando com a minha consciência, eu não vou abrir mão das minhas convicções. E a coisa se tornou um engendramento político também, uma pressão política em cima da Alemanha. E aconteceu, né, aquele acordo, né, dos príncipes alemães entre si, mantendo a linha de Lutero, protegendo Lutero, e a partir daí então surgiu a Igreja Luterana, a igreja que conservou doutrinas fundamentais, mas também afastou-se do catolicismo. Rompeu com alguns dogmas do catolicismo. Com o Papa, por exemplo, o catolicismo, ele tem, digamos, um tripé, né? O catolicismo, ele tem a Bíblia, ele tem o magistério da igreja e as tradições. Então, Lutero disse, sola Escritura, é um dos tripés da Reforma, né? Só a graça, só a fé, só a Escritura. Então ele afastou-se do papado, né? Afastou-se da tradição
entendeu? A questão da Santa Ceia ele interpretou de maneira diferente, a questão dos sacramentos. A Igreja Católica considera 7, o protestantismo considera 2 sacramentos, né? Seria a Eucaristia, a Santa Ceia e o batismo. Então Lutero ele provocou essa ruptura com aquelas 95 teses. A data de 31 de outubro de 1517 é a data em que ele afixou as 95 teses na porta do castelo, num mural de Wittenberg, na Alemanha, e ele aí rompeu, né? Pastor, um outro momento também da reforma que é muito importante é atribuído à figura do francês Jean Calvino. Isso. Com toda aquela tese de que a busca pelo lucro, enfim, pelo estabelecimento material, não era uma coisa que ia contra os ditames de Deus, que era o que a Igreja Católica pregava naquela época da Idade Média. Isso também teve uma importância muito grande para o estabelecimento de uma posição protestante nesse contexto? Eu creio que sim, porque você está assim, bem na época do Renascimento, né? Do surgimento da Idade Moderna. Então, uma série de fatores ali contribuem, né? Em termos conjuntos, né? E o protestantismo, quer dizer, o surgimento, a reforma, está dentro desse contexto. E, sem dúvida nenhuma, a questão do capital, a questão do capitalismo, essas questões estão relacionadas àquela tendência do ser humano em se lançar para o trabalho e pensar na questão do lucro, a questão do próprio desmantelamento do absolutismo, né? Da monarquia. O mercantilismo estava começando. Olha, tudo isso daí está relacionado, né? E existe alguma diferença entre houve 2 reformas, pode-se dizer isso? Na verdade... Ou foi um movimento que foi... surgiu na Alemanha, mas teve reflexos, né, em outros países, Holanda, França, e você pode estudar a própria Inglaterra, né? Então você pode estudar aí uma sequência, digamos, de reverberação, né, do próprio movimento. Então há outros reformadores, entendeu? E a ideia básica foi essa, né? Porque, veja bem, quando as igrejas surgem, as igrejas reformadas surgem, elas ainda são igrejas estatais, elas são igrejas ainda unidas ao governo, entendeu? A ideia de uma igreja separada do governo foi posterior. Você vê que na Inglaterra a igreja anglicana, a rainha ainda é, digamos, a madrinha da igreja, né? Na Alemanha, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o imposto tem a ver com o dízimo, né? Na questão da igreja luterana, né? Então você não tem, digamos, uma ruptura entre igreja e Estado imediata, né? Você vê que no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica era a religião do Império, né? Até quando a minha denominação é a mais antiga no Brasil, está comemorando 150 anos, e quando o missionário chegou aqui, ele tratou diretamente com juristas do tempo do Segundo Império, diretamente com Joaquim Nabuco, com o próprio Pedro II. Para a instituição da igreja. Isso, questão de casamento civil, atestado. Tem a história de um pastor nosso que foi proibido de sepultar o seu filho no cemitério, porque o filho dele não tinha sido batizado, era filho de protestantes. Isso em Pernambuco. Então ele teve que deixar o filho dele insepulto, teve que se deslocar até a capital Recife, entrar em acordo com o governo lá, e o bispo notificou ao padre da cidade dizendo: olha, é ridículo você não permitir que o pastor sepulte o filho dele no cemitério, que era o cemitério da igreja. Então, aí falou com o bispo, para o bispo avisar para o padre, porque senão ele, como governador, ia interferir. Então o bispo entrou em acordo com o padre então aceitou que ele... Então são casos assim de um tempo em que o evangelho estava começando e certidão de casamento civil, certidão de nascimento, eram coisas que eram uma novidade. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua fazendo essa dicotomia, esse paralelo entre essa relação que se estabelece nos dias de hoje, já que a gente está falando da história, né, entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Tá certo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o pastor Cid Mauro. Estamos de volta, batendo um papo com o pastor Cid Mauro. Pastor, no bloco anterior nós falávamos sobre a relação
que foi como o cristianismo foi evoluindo e da relação que se estabeleceu a partir da Reforma entre as igrejas protestantes e a Igreja Católica. É uma história de muito choque, de muitas diferenças e de muita violência até na construção disso. A gente tem hoje o caso do Reino Unido, que tem, guerras civis ainda por conta dessa relação entre protestantes e católicos. Contudo, os dias de hoje, as coisas mudaram bastante. A relação entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante mudou muito. A gente percebe vários eventos ecumênicos. Como é que essa relação, o que foi preponderante para que essa relação amadurecesse e chegasse ao ponto que chegou hoje, de diálogo? Olha, um fato, a gente fazendo lá o curso de mestrado na PUC, no Rio de Janeiro, uma das coisas que a gente estudou foi sobre o Concílio Vaticano II. Porque se você foi na década de 60, né? Começou, se eu não me engano, com João XXIII, né? Depois João VI, os papas, né, do concílio. Você percebe que esse concílio representou para a Igreja Católica, digamos, uma reforma interna. Uma atitude assim de mudança. Isso gerou assim uma aproximação. Quer ver um detalhe interessante? Eu tive um professor que falou que o Papa atual, né, Bento XVI, o Ratzinger, ele era assim, muito ativo no Concílio Vaticano II na década de 60. E uma das coisas que se discutia lá era se a questão de Maria seria um capítulo na teologia, um capítulo específico para ela, e o que o concílio concluiu? Que se os católicos reservassem para Maria um capítulo específico, afastaria ainda mais os evangélicos, que entendem a importância de Maria, mas nunca com aquela ideia católica de adoração, de aquela questão toda. Aliás, é um dos pontos fundamentais em termos de postura, de crença, né, de doutrina. Isso. Mas a Igreja Católica, ela conservou Maria não como um capítulo à parte, mas estudada junto com a Igreja, entendeu? Então, há uma série de atitudes da própria Igreja Católica que facilitam a aproximação. Agora, da parte dos evangélicos, continua havendo assim uma defensiva, entendeu? O evangélico costuma ter preconceito da palavra ecumênico, que é uma palavra até bíblica, uma palavra que mais é visto com o pé atrás. A ideia que os evangélicos conservadores têm, a Igreja Católica vai nos assimilar, a Igreja Católica ela quer oferecer uma mão para tomar com a outra. São umas ideias assim, entendeu? Que eu acho que só o tempo vai ajudar a que essas ideias se desfaçam e que de uma parte e de outra parte as estranhezas, né, diminuam. E eu acho assim, eu acho que em questões assim puramente litúrgicas, de culto, talvez seja difícil que as duas igrejas caminhem juntas, mas há uma série de outras coisas, eu costumo falar isso até para meus colegas pastores, que a gente pode fazer junto com os católicos. Não? Até porque, eu acho que não seria uma contradição dizer que a Igreja Católica também é evangélica, né? Porque, afinal de contas, ela segue o Evangelho. É verdade. A Bíblia. Pastor, uma outra coisa, a gente foi falando da evolução do cristianismo, né? Em suas várias facetas, e dentro do protestantismo existem também várias ramificações. O senhor mesmo acabou de colocar uma ala mais conservadora, uma outra ala mais proativa com relação a mudanças. Isso. Como é que isso foi se estabelecendo também, essas diferenças dentro do protestantismo? Porque a gente percebe um número enorme de igrejas também, não é? A gente tem, basicamente, Diogo, 5 denominações chamadas históricas, ou o chamado protestantismo de missão. O que é isso? São as igrejas que chegaram no Brasil há mais de 100 anos, ou quase 100 anos. E a caçula delas é a Assembleia de Deus, que deverá completar 100 anos agora, em 2010, entendeu? A mais antiga seria a igreja que eu represento, os congregacionais, que a gente está comemorando este ano 150 anos do Brasil. Então, as 5 igrejas mais antigas seriam os congregacionais, metodistas, batistas, presbiterianos e Assembleia de Deus. Então, digamos, são os grupos mais antigos. Quer dizer, em termos de evangelho, digamos, no Brasil, de 90 anos para cá, que é a igreja mais nova, a Assembleia de Deus, vai fazer 100 anos agora, você tem 5 igrejas só. Só que na década de 60 há o chamado movimento neopentecostal. Então, basicamente, essas 5 denominações se desdobram em outras 5, né? Então, digamos, a experiência pentecostal, a experiência da questão dos dons do Espírito afeta
cada uma dessas denominações. Então você tem denominações surgindo, desdobramentos. Não pode ser considerado dissidência, são desdobramentos. Desdobramentos, tá? Os congregacionais, a aliança das igrejas evangélicas congregacionais. Os batistas, a Igreja Batista Nacional, nós temos igrejas aqui desse viés, né? Desse tipo, né? São várias denominações, né? Isso, a Igreja Metodista seria a Metodista Wesleyana, né? Agora, outra coisa também que aconteceu, o surgimento da Igreja Deus é Amor, a Igreja Casa da Bênção. Essas igrejas geraram a Igreja Quadrangular, que também é uma igreja pentecostal, né? E essas igrejas, não a Quadrangular, mas a Igreja Deus e Amor, a Igreja Casa da Bênção, são como que assim a voz da Igreja Universal. Esse estilo de Igreja Universal foi decorrência desses trabalhos. Então, esse universo foi se diversificando, né? E há outros tipos diferentes de igrejas que não são, digamos assim, uma denominação organizada ou tão antiga no tempo, né? E que oferecem realmente um universo de denominações, subdenominações, igrejas individuais complexo. Pastor, existem discussões acerca de métodos de procedimento entre estas igrejas, porque algumas igrejas realmente têm um rito definido, e quando você chega numa outra igreja também protestante, também evangélica, você percebe outros dogmas, outras crenças. Como é que isso se faz para se estabelecer ante a uma aparente unidade que existe entre as igrejas? A gente podia dizer que, em termos doutrinários, né, você tem, digamos, um núcleo comum, entendeu? Questões básicas, né, de Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática, né, entre aspas, no sentido Jesus de que todos pensam Salvador. assim. Jesus como o único caminho de acesso ao Pai, entendeu? Não há necessidade de você ter um intermediário que não seja unicamente Jesus Cristo, né? O teu acesso a Deus para a oração, para a confissão dos pecados, né? A certeza da vida eterna, isso é uma coisa que a gente bate muito, e é bíblica isso aí, os evangélicos, no modo geral, né, frisam esse ponto, né, especificam isso, esses são os pontos comuns. Agora, você tem, digamos, também dois grandes blocos que são das denominações chamadas conservadoras, ou até uma palavra que eu não gosto muito, mas que serve para classificar os tradicionais, né? Que são uma liturgia mais contida, uma liturgia, digamos, e tem um grupo de uma liturgia diferente, de uma liturgia mais aberta e tal, aquela questão toda, quer dizer, isso é a diferença da maneira de cultuar, né? Então você vai notar igrejas assim, se bem que hoje em dia perdeu-se aquela ideia do culto europeu, né? Há 90, 80, 70 anos atrás, o culto, você tinha que ficar em silêncio no culto, né? Você não podia bater palmas. Eu, por exemplo, não sou tão velho assim, mas eu assisti o tempo em que na minha igreja de infância, os camaradas se reuniram para dizer se podia ou não podia entrar a guitarra, se podia ou não podia entrar a bateria, entendeu? Porque bateria e guitarra eram dos Beatles. Aqueles irreverentes, aqueles cabeludos terríveis. Eu nasci em 1957, então eu acompanhei um pouquinho da trajetória dos Beatles, eu era criança. Então, aqueles homens cabeludos, não, guitarra não pode usar, bateria não pode usar. Entendeu? Então, que era naquele tempo uma coisa assim, que hoje a gente vê que é uma coisa assim boba, mas naquele tempo era uma coisa terrível. Então, quer dizer, a partir digamos, da admissão desses instrumentos, a liturgia ficou mais solta. Você pode bater palmas. Algumas igrejas admitem até a dança. Inclusive, entendeu? hoje, talvez um dos grandes diferenciais das igrejas evangélicas seja o tipo de culto animado, com cantos e tudo mais, que foi até responsável por uma mudança também na Igreja Católica com a renovação carismática, né? Você vê que o movimento chamado neopentecostal ou carismático afeta também a Igreja Católica. E, na verdade, eu digo a você que esse jeito de ser até aproximou mais a Igreja Católica dos evangélicos. Eu costumo dizer nas minhas aulas, no seminário, que no meu tempo de criança, você encontrava um católico e dizia assim, eu sou católico. Aí a gente fala assim para ele, você é praticante? Hoje em dia você já encontra evangélico, você pode fazer a mesma pergunta para ele, a pessoa diz, eu sou evangélico. Fala assim, mas você é praticante? Porque não é a partir do momento que o católico se torna assim, digamos, mais interessado na Bíblia, mais interessado na liturgia e no culto, entendeu? Mais interessado em ler livros. A gente pode dizer que, infelizmente, há um grupo de evangélicos pouco interessado na Bíblia.
entendeu? Pouco interessado na leitura de livros, por causa do aumento, né, da quantidade de evangélicos e também, às vezes, até de uma ênfase superficial da parte de algumas tendências, de alguns grupos evangélicos, né? Pastor, e uma pergunta que é sempre pertinente quando a gente fala em avanços dentro das discussões da igreja, como é que se trata temas como sexo, como drogas, como relacionamento familiar dentro da igreja hoje? Olha, a posição evangélica tem sido aquela posição que a gente pode dizer assim em relação à sociedade conservadora, né? A gente prega que o amor deve ser de um homem por uma mulher, né? Única e exclusivamente, e o casal deve se preservar para o casamento. A gente ensina isso, né? Que a relação sexual deve ser a intimidade para o casal, no contexto da relação matrimonial, para que não haja, digamos, o uso indevido do corpo, né? E você vê, muitas vezes, a gravidez precoce, a questão até dos perigos, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, essas coisas todas. E, pastor, é claro que quando se fala nisso, é sempre uma questão muito delicada, porque envolve, enfim, o respeito a uma série de segmentos sociais. O que a gente consegue perceber também, ainda mais agora nessa nova era, onde as igrejas elas também têm um acesso muito próximo às pessoas, nessa era da mídia eletrônica, através da internet, através de programas de televisão, é que alguns pontos acabam não sendo tão enfatizados. Isso demonstra um respeito que a igreja acaba tendo por alguns posicionamentos, ou enfim, mais uma dificuldade de se abordar alguns temas que são patentes na sociedade? Olha, realmente é uma dificuldade, eu já acompanho mais tempo por causa da minha idade, né? Mas os anos 60 experimentaram uma fragmentação do conceito de família. A gente que lida com escola, muitas vezes a gente está lidando com alunos hoje que sofrem as consequências do desmantelamento do relacionamento familiar, entendeu? Então, a sociedade sofreu muito com isso. Você vê que, eu costumo dizer para os garotos, olha, até a questão do rock mesmo, que hoje foi assimilado pela igreja, mas eu falo assim, olha gente, mas o rock nasceu nos anos 60 com aquela ideia do sexo, drogas e rock and roll. Então, nesse momento, na questão do Vietnã, na questão do divórcio fácil nos Estados Unidos, na questão dos Estados Unidos mandar os jovens de 18, 19 anos para morrer no Vietnã por uma causa discutível. Então, tudo isso trouxe, assim, digamos, uma loucura muito grande na década de 60 que teve efeitos agora que eu acho que a gente está saindo dessa ressaca. Então, por causa desse desmantelamento da família, né, a questão ficou solta, a questão ficou livre. Há pouco tempo eu li uma crítica do autor daquela novela famosa da Rede Globo, essa Senhora do Destino, ele dizendo assim, olha, eu ando pelo mundo todo e eu nunca vi em países aí fora meninas tão novas pensando na roupa como um objeto sensual, largando a boneca e fazendo danças que são sensuais. Só no Brasil, meninas tão novas estão usando esse expediente. Então, quer dizer, eu achei interessante uma pessoa que não é cristã falar isso, fazer esse tipo de crítica. Então, realmente, essa questão tem sido sensível, né? E a manutenção de certos valores tem sido realmente difícil. Mas a igreja continua, eu digo, a igreja evangélica, e a gente concorda até... Há pouco tempo eu estava dizendo para os meus alunos, né, na sala de aula, essa questão do uso da camisinha, né, da Igreja Católica insistir que ela não concorda com isso. E a gente que é evangélico, a gente tem uma outra posição. Mas eu expliquei para meus alunos por que a igreja não concorda. E eu falei, olha, eu dou razão à Igreja Católica. Sabe por quê? Porque alguém tem que dizer que não concorda. Se todo mundo diz que concorda, se todo mundo diz que tudo pode, tem alguém para dizer que não é tudo que pode, não. E a Igreja Católica, quando diz que você não deve usar a camisinha, você deve se preservar para o casamento, que é a posição dela, e acaba sendo a posição dos evangélicos também, a questão do sexo para o casamento, e é uma posição que deve ser respeitada, porque eu acho que tem que ter uma outra posição. Como é que todos querem que haja diversas posições, que tudo possa, mas tem alguém que diz, não, tem certas coisas que não podem e continuam não podendo. E a nossa posição é essa como um referencial. Agora, se você não quiser esse referencial, então não assuma a sua posição, mas a nossa posição continua como tendo este referencial. Então, por isso que eu digo a você, às vezes a sociedade diz que tudo pode, mas quando a gente diz que algo com o que a gente não concorda não pode, ela aí rejeita. Pois não, peraí, gente.
peraí, vamos respeitar então o outro lado, entendeu? Então eu expliquei para meus alunos, olha, então a Igreja Católica para mim tem razão. Ela está firmando uma posição que é a dela. E se você quiser assumir, a juventude católica assume. Ela continua. Então, se você quiser assumir agora, se você não quiser assumir, assuma o outro lado e arque com as consequências. Não é verdade? Pastor, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu também agradeço. Foi uma oportunidade fantástica, entendeu? Parabéns pelo programa e obrigado pela acolhida. Obrigado. Muito obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a história do cristianismo no Brasil, no mundo e no Acre. Até a próxima, a gente se vê. De segunda a sexta tem Ideias da Aldeia às 10 da noite. No programa de hoje, eu converso com o pastor Cid Mauro, ele que é mestre em teologia, e a gente vai bater um papo sobre a história do cristianismo no mundo, no Brasil e no Acre. Você não pode perder hoje às 10 da noite essa história, essa conversa sobre o cristianismo. A gente se vê.